O excesso de peso é um dos principais problemas enfrentados pela população brasileira hoje em dia. Mais da metade da população brasileira está acima do peso. E pelo menos 1/3 das crianças e adolescentes está acima do peso. O excesso de peso favorece o aparecimento de outras doenças, como por exemplo o diabetes, a pressão alta, a depressão e o câncer. Então estar acima do peso é um fator de risco para uma série de outras doenças. E qual a causa desse excesso de peso da população? A principal causa é a má alimentação. Como sabemos quando uma pessoa está acima do peso? Através da medida do seu índice de massa corporal, que é um índice que leva em consideração o peso e a altura dessa pessoa. Quando esse índice é maior do que 25, esta pessoa é classificada como tendo excesso de peso. E quando esse índice é maior do que 30, essa pessoa apresenta obesidade. Então, mais da metade da população brasileira adulta apresenta um índice maior do que 25. E 17,9% da população brasileira apresenta um índice maior que 30. E quais as causas dessa doença? Entre as principais causas estão a má alimentação e a baixa prática de atividade física. Hoje em dia é muito comum as pessoas fazerem uso de alimentos industrializados em excesso, ricos em sódio, ricos em gordura e açúcar. E também o baixo consumo de alimentos naturais como as frutas e os vegetais. O sedentarismo ou a pouca prática de atividade física é muito comum. Muitos brasileiros são sedentários. O hábito de assistir televisão é comum entre várias pessoas. Crianças e adolescentes assistem, em média, em torno de 20 horas de televisão por semana. E também fazem uso de outros aparelhos como celular, computador, videogame, que favorecem o sedentarismo. Quais as consequências do excesso de peso e principalmente da obesidade? As consequências são graves. O aparecimento de doenças como a hipertensão, o diabetes, a depressão e até mesmo o câncer. Essas doenças são mais comuns entre as pessoas que apresentam o excesso de peso. O que fazer para prevenir e tratar o excesso de peso e a obesidade? Em primeiro lugar, procurar os hábitos alimentares mais saudáveis. Reduzir o consumo de alimentos industrializados, que são os alimentos ricos em sódio, gordura e açúcar. E aumentar o consumo de alimentos naturais, como as frutas, os vegetais, as leguminosas, os grãos integrais e as raízes. Você pode optar por fazer um caminho mais radical, com um consumo bem maior desses alimentos, ou você pode dar pequenos passos, como por exemplo, passar a consumir uma fruta no seu café da manhã ou uma fruta na janta, consumir um pouco mais de salada no almoço, trocar o arroz branco pelo arroz integral, reduzir o consumo de carne, principalmente da carne vermelha. As mudanças alimentares não precisam ser traumáticas, elas podem ser prazerosas. A descoberta de novos sabores, de novas receitas, pode ser divertida e agradável. Informe-se, estude, busque novas informações e tenha alegria e prazer de viver. Isso é importante para uma vida saudável.